Salve, salve tubarões, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui para te avisar que a contagem regressiva começou e você ainda tem uma chance real de sair do cardume e virar tubarão de verdade. Então, muito bem-vindo à Semana Ceia, o pré-prova mais estratégico e definitivo que eu já preparei na minha vida inteira. Eu mesmo selecionei a dedo as questões mais cobradas da prova do Ceia mais recentes para você revisar de forma objetiva e certeira, e quer saber? Principalmente com muita confiança. Uma imersão total, sempre às 20 horas, um último sprint até a linha de chegada. E olha só, essa é sua última chance real de garantir a aprovação, porque a certificação C vai deixar de existir lá no final do ano. A Ambima já anunciou, a janela está se fechando. E sabe o que torna essa semana ainda mais especial? Porque ela vem junto com o encerramento oficial de um legado. O último Missão Ceia da minha história. Esse projeto, que nasceu lá em julho de 2020, já transformou a vida de mais de 25 mil alunos. Gente comum, que virou referência no mercado financeiro com o meu método de aprovação. E agora é a sua vez. E para te acompanhar nessa jornada, você pode baixar gratuitamente o material com todas as questões resolvidas. É só clicar na descrição e se preparar para mudar de patamar na sua carreira. Eu sempre digo, né? Mas o topo da montanha tá te esperando. E a vista aqui de cima, tubarões, ela é demais. Bora para 4? Bora! E aí olha só, outra coisa também que às vezes vocês se complicam. Nossa, Lucas, caiu o gráfico, eu não sabia o que fazer, meu Deus do céu. Calma. Tem caído nos últimos tempos na prova do Ceia gráficos, e eu trouxe duas questões sobre isso, tá? Hoje aqui, porque caiu na semana passada duas. Gráficos para falar sobre heurísticas, tá? Então olha só, Bernardo sempre foi um investidor conservador, e bota conservador nisso, bem cagãozinho, e aplicava desde o início da sua carreira como investidor em ativos de renda fixa. Ontem, ao ver no jornal Shark News, o gráfico abaixo decide realizar um investimento no fundo Shark Ibovespa de ações. Então o que aconteceu? O cara sempre foi de renda fixa. Aí saiu esse gráfico aqui no jornal Shark News. E nesse gráfico aqui, olha o Ibovespa, que é o azul, tá muito melhor que dólar, que é o laranja, e muito melhor que o CDI, que é o cinza. Caramba, tá rendendo muito dos últimos 12 meses. Olhou o gráfico dos últimos 12 meses e decidiu, a partir daí, investir. Olhou lâmina dos últimos 12 meses, olhou gráfico dos últimos 12 meses, olhou o resultado dos últimos 12 meses e decidiu aí sim investir, é representatividade. Utilizando fatos históricos do passado, portanto, para definir o seu investimento. Observe que ele é conservador, tá muito claro. Observe que ele investiu em renda fixa, tá muito claro. E ele foi e migrou para a renda variável, para o Ibovespa por conta da representatividade, tá bom? Portanto, letra B de Brasil. Caiu o gráfico com histórico de... Pode cravar. Crava aqui, ó. São Lucas tá aqui. Presta atenção. Ei! Caiu o gráfico com histórico de rentabilidade, representatividade. Tudo bem? Então vamos lá. Por que não são os outros, né? Ancoragem. Ele teria que ter um preço. Nossa, só volto para tal ativo quando fechar R$80. Só compro dólar quando voltar a R$4. Não é o caso. Disponibilidade. Disponibilidade disponível perto. Quando um fato recente afeta na minha decisão de investimento. Saiu notícia no jornal, saiu uma informação de que caiu uma plataforma da Petrobras e assim por diante, tá? Não parece ser o caso, então está fora. E a aversão à perda é quando eu tenho dificuldades de admitir que eu perdi, mantenho posições perdedoras e me desfaço rapidamente das posições vencedoras, tá? Portanto, B de Brasil. Caiu o gráfico, né, de história de rentabilidade, pode cravar lá representatividade para você. Bora! Lucas, isso eu já sei, representatividade, já sei, pode cravar! Lucas, você falou antes, gráfico é representatividade, calma, o que eu falei antes foi o seguinte, gráfico de rentabilidade, representatividade, lâmina de rentabilidade, representatividade, mas olha o que aconteceu aqui, leia o que a questão está trazendo para você, que essa questão é uma questão diferente, olha só. Então tem 3 períodos distintos, né? Aí olha só. Retorno bruto é laranja, retorno líquido é o cinza, né? E o benchmark é o azul. Então, eu tô sempre no retorno bruto bem acima do benchmark, né? Bem em cima do meu indexador de referência. Porém, no retorno líquido, eu tô abaixo.
Ou seja, é mais ou menos assim. Cara, olha só, o Ibovespa rendeu 10%. A minha carteira rendeu 16%. Mas eu tenho que tirar os custos de transações, ou seja, eu tive, sei lá, 12 de custos de transações, ou seja, meu rendimento líquido ficou em 4%. Bem a grosso modo aqui, tá? Sei que taxa teria que calcular com um pouco mais de boa vontade aqui, né? Calcular no detalhe, melhor dizendo, mas não é o caso. Só para facilitar aqui para fins didáticos. Nossa, só 4%? Claro, porque eu tive 12 de custos, né? Mas a minha carteira de forma bruta rendeu melhor que o Ibovespa. É mais ou menos isso que eu tô querendo mostrar para vocês aqui. Então, o grande ponto é um só, velho. O que é o cara que gira muito, gira, e o seu retorno líquido é abaixo do bruto e abaixo, inclusive, do seu benchmark? Porque ele tem muitos custos. Por que ele tem muitos custos? Porque ele gira demais. Ele tem excesso de giro. Excesso de confiança. Porque ele faz muitas operações. Então, a sua resposta que eu já tinha mostrado aqui, só para sacanear, que é excesso de confiança, por quê? É quando o investidor gira tanto a sua carteira que ele acaba tendo um resultado bruto alto, mas ele tem tantos custos de operação que o resultado líquido fica bastante prejudicado. Isso é excesso de confiança, tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Claro que não, eu explico tudo no detalhe para você. Não tem nada a ver com ancoragem, porque conforme eu até expliquei já ali em outra questão, ancoragem é quando eu estou ancorado. Só compro dólar quando voltar em 4,80, né? Só compro Ibovespa quando voltar nos 90 mil pontos, e assim vai. Representatividade, que é o que vocês podem ter confundido, é quando eu pego dados do passado e decido comprar por eles. Então pode ser 2 pontos representatividade. Ou culturalmente, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de comprar Heineken, cultural, ou olhei uma lâmina nos últimos 6 meses, nos últimos 10 meses, nos últimos 12 meses, que estava indo muito bem, o fundo XYZ, comprei esse cara. Olhei gráfico de rentabilidade, é representatividade, tá? Aqui não está mostrando gráfico de rentabilidade para definir investimento. Aqui está mostrando que o cara está tendo altos custos, porque ele consegue de forma bruta ir melhor que o benchmark, mas de forma líquida ele vai pior. Essa é a ideia, tá? Então, está fora, já expliquei por quê. E a aversão a perdas também não tem nada a ver, mas a aversão a perdas é quando eu mantenho posições perdedoras e me desfaço rapidamente das posições vencedoras, tá? C de casa aí é a resposta para você. Ei, rapidinho aqui, mas é um recado muito importante. Anota aí. No dia 13 de outubro é o evento mais esperado da história da certificação CEA. É o dia do Missão CEA. A edição final desse projeto que eu tenho muito orgulho de ter criado. Sim, é o final mesmo. Essa é realmente a sua última chance de aproveitar o meu método antes que a Ambima mude tudo e que vai enterrar de vez a certificação CEA. E sabe, eu vou te mostrar como você pode ser aprovado em apenas 20 dias e garantir um 2026 livre de preocupações, sem precisar encarar a nova prova da CPROI, que será a prova que vai substituir o CEA. Se você quer se livrar de vez dessa pendência, essa é a sua última oportunidade, uma oportunidade de ouro. Clica no link da descrição, baixe as questões e entra agora no meu grupo VIP do Missão CEA. O tempo ele tá correndo e depois não adianta porque não vai ter replay. O estagiário está ajudando uma amiga. Estagiário, que amiga é essa, estagiário? Que história é essa? Para um planejamento financeiro com o objetivo de fazer faculdade no exterior. Então, a pessoa, ela quer fazer faculdade no exterior. Ou seja, ela vai ter, a prova trouxe isso, olha que loucura. Primeira vez que a prova traz questão desse tipo, uma despesa em dólar. Se ela tem uma despesa em dólar, ela tem, nesse momento, risco em dólar. Preciso atrelar ela ao dólar. Por quê? Porque se o dólar subir e eu estiver investindo no CDI, não estou atrelado ao dólar. O dólar subiu e eu estou aqui no CDI. Então eu tenho que indexar, atrelar, grudar ela ao dólar, tá? Então olha só. Tem 28 anos, ganha 9 mil por mês. Olha aí, estagiário, hein? Sua amiga tá ganhando bem. Despesas mensais de 7.800. Tem aplicado somente 3 mil reais. Que não que seja somente, né? Mas para o objetivo dela é um valor um pouco baixo. Quais atitudes o estagiário deveria aconselhar a amiga? Uma aula de planejamento financeiro na prática, né? 1. Reduzir despesas mensais? Sim, claro, com certeza. Por que deveria reduzir despesas mensais? Porque hoje ela tem um índice de poupança não muito alto.
Então, na prática, ela tem que reduzir despesas mensais para conseguir poupar mais dinheiro para pagar sua faculdade no exterior. Precisa sim. 2. Criar uma reserva de emergência. Sim, porque na prática, se ela tem despesa de 7.800, mesmo que ela reduza para 5.000, o que ela tem guardado hoje não paga nem um mês das suas despesas fixas. Não paga nem um mês de uma nova despesa fixa, mesmo que reduza. Então, ela não tem uma segurança, uma reserva de emergência. Então, tem que criar uma reserva de emergência. É o passo básico do planejamento financeiro. 3. Investir mensalmente em ETFs atrelados ao exterior. Também correta. Por quê? Quando eu tenho um ETF índice, fundo de índice, né? Atrelado ao exterior, eu estou vinculado, portanto, ao dólar. Estou vinculado com algo lá fora. Então, eu consigo estar atrelado a uma outra moeda que não é o real. Lembrando que eu vou ter uma despesa futura. A questão trouxe muito claro isso. Você tem uma despesa futura de algo no exterior. Então, você tem uma despesa futura de algo que está no exterior. Portanto, eu preciso dar a segurança para essa amiga aí do estagiário. Portanto, 1, 2, 3, as respostas corretas. Letra D de dada a resposta para você. Antes de mais nada, deixa eu explicar um pouquinho sobre a lógica aqui, tá? Ativos são os meus direitos, né? Os meus bens. Então, tendo em conta a corrente, você tem 10 mil reais, 500 mil em investimentos, seu carro, os seus imóveis, sei lá, 900 mil, totalizando 510. Beleza. O passivo, você tem financiamento do carro, suas dívidas, né? O passivo é o que eu tenho que dar para alguém, né? Não é meu. As outras dívidas, 70 mil, chegam em 110. Se eu pegar o total do ativo e reduzir o total do passivo, então pega, eu tenho 510, total de coisas que eu tenho, meu carro, a minha casa, meu cachorro, o papagaio, vale 1.510. Menos o que eu tenho de dívida, lembra que passivo é o que eu dou para alguém, o passivo dá, né? Eu tenho que dar 110 mil para alguém. Então, dos meus 1.510, não é tudo meu, eu devo alguma coisa. Então, tirando do meu ativo, então, ativo menos passivo, isso aqui na contabilidade você aprendia no automático, não estou aqui você fazer automático para você entender. Ativo, tudo que eu tenho menos do passivo, que é o que eu devo, é igual ao meu patrimônio líquido. Patrimônio líquido, esse é meu total de patrimônio, menos o que eu devo, eu chego no meu patrimônio líquido, que é pegar tudo que eu devo, vender, transformar em dinheiro e pagar minhas dívidas. Patrimônio líquido. Por isso que o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. É tudo que eu tenho menos o que eu devo. Simples assim. Tenho um carro de 100, devo 30, meu patrimônio líquido é 70. Simples assim. Então, nesse balanço patrimonial, a prova perguntou qual o percentual de endividamento. Percentual de endividamento é quanto que eu tenho de dívida em relação ao meu patrimônio total. Simples assim, não é só patrimônio líquido, é só patrimônio total. Então, deixa eu pegar aqui a HP e é só calcular o seguinte. Gurizada, bem simples, né? Aqui, essa HP vai ficar pequenininha aqui ou não. Mas bem simples, né, galera? Olha só. É 110 mil sobre os 1.510. Só isso, galera. Então, se eu pegar aqui, né, 1.510, 1 milhão, né? 110 mil. Usa essa tecla aqui se eu quiser, ó, percentual total, ó. Né, para ficar direitinho, 7,28. Ou seja, do meu total de patrimônio líquido, eu devo 7,28. Esse é meu grau de endividamento. O que você pode errar é calcular o seu patrimônio líquido, mas não é sobre patrimônio. Tá bom? A de amor, resposta para você. O estagiário é um entusiasta sobre heurísticas e ele faz algumas afirmações sobre a definição das mesmas, né? Ou as definições, né? Mais escrito ali, mas vamos lá. Disponibilidade. Quando o investidor decide aportar um recurso, unicamente olhando para o valor desse ativo. Disponibilidade, eu costumo dizer na sala de aula, ó, disponibilidade está disponível, está perto. É quando eu sou afetado por notícias de perto, notícias recentes. Saiu no jornal uma informação de que Petrobras está quebrando. Eu vendo Petrobras. Fui afetado por aquela notícia recente, perto. Então, disponibilidade. Ou saiu no Jornal Nacional a notícia XYZ. Decidi fazer alguma coisa? Disponibilidade. Quando eu olho unicamente para o valor, é ancoragem. Então a 1 está errada.
2, efeito manada, ó, uma manada indo em direção. Maria vai com as outras. Quando o investidor, a partir de uma notícia, decide realizar um aporte em um ativo, isso é descrição de disponibilidade. Um está errando com o outro, também está errado. 3, ancoragem. Quando o investidor, para tomar sua decisão de investimento, utiliza-se unicamente do preço do ativo como referência. Aqui está perfeito. Por que está perfeito? Ancoragem é quando eu falo assim, nossa, eu só compro dólar quando ele voltar a R$3. Eu só compro bolsa quando voltar a 50 mil pontos. Eu só comprei esse ativo, só vendo quando ele voltar, quando ele bater R$30. Eu não sei, mas eu estou ancorado em um preço. Baseado em um preço. Aquilo é a minha referência. Âncora. Assim como a âncora é a referência para o navio. Então, ancoragem é quando eu estou ancorado em um preço. O estagiário, semana passada também, tá? Está em uma conversa com os amigos falando sobre sua carteira. Uma das posições está descrita abaixo. Sobre essa posição ele comenta. Então, ele comprou o ativo Shark 4 em 1º de julho, comprou a 30 e atualmente está 18. Ou seja, está tomando um prejuízo, está tomando uma perda com essa ação. Aí ele fala assim, olha, não estou tendo prejuízo, pois eu não vendi minha posição, caiu bem assim na prova. Portanto, não realizei. Realizar é executar essa perda. E com certeza voltará a dar lucro no futuro. Ele está agindo principalmente em qual heurística? Quem é que mantém posições perdedoras? Por quê? Porque ele não quer, ele tem aversão a admitir que errou. Ele tem aversão a admitir que perdeu. Então ele pega e fala assim, não, eu não perdi. Tá tudo certo, não perdi não. Eu tenho aversão a admitir que eu perdi. Então ele mantém posições perdedoras e se desfaz rapidamente das vencedoras. Letra D de dado. Não é representatividade, que nem eu sempre falo para vocês, né? Eu vou tudo no detalhe. Não é representatividade, que representatividade, quando culturalmente há muito tempo eu invisto em ações da Ambev, porque eu gosto de cerveja. Há muito tempo eu compro Petrobras. Representatividade é quando culturalmente eu faço algo. A armadilha da confirmação é quando eu quero crio uma armadilha para confirmar a minha tese. Só busco informações que confirmem a minha tese. Então eu pego, por exemplo, eu amo futebol. Nossa, o Inter é o melhor time do mundo, quer ver? Eu pesquiso lá. Fomos campeões invictos do Campeonato Brasileiro em 1970, não sei quando. Fomos campeões mundiais em 2006, em cima do grande Barcelona. Só procuro notícias que validem a minha tese. Estou criando uma armadilha para me confirmar. Tá fora. Disponibilidade é quando fenômenos recentes afetam a minha decisão. Vi no Jornal Nacional, na capa da revista e decido fazer alguma coisa. Também não é. D de dado, portanto, a resposta para você. O estagiário está conversando com alguns amigos sobre o processo de planejamento financeiro de um determinado cliente. Ele explica, então, que o processo ocorre em etapas conforme abaixo. O que é o processo de planejamento financeiro? É o processo de fazer uma consultoria. Isso aqui é tema de prova também de CFP, tá? Que aparece, tá? Então, o planejamento financeiro, ele ocorre em etapas, né? E, de novo, eu tenho como ensinar isso com macete ou de forma lógica. Nós vamos pelo macete, depois eu vou te ensinar de forma lógica, tá? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Etapas do processo de planejamento financeiro, né? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Com 10 cervejas que são amargas, pega uma intensidade maior. Então esse é o macete. 10 cervejas amargas dão intensidade maior. O que é esse macete? De novo vou explicar, depois eu explico na lógica, tá? Primeiro é definir relacionamento, como que será o seu relacionamento com o seu cliente nesse processo de planejamento financeiro, nesse processo de consultoria. Primeiro define o relacionamento. Olha, eu vou atuar na área de seguro ou não, vou atuar na área de investimentos ou não, você vai me pagar um valor fixo ou você vai pagar um percentual do patrimônio. Depois eu vou coletar os dados, porque eu preciso pegar os seus dados para entender, né? Quem é você, entender o seu momento, entender o seu perfil, entender quanto você tem de dinheiro, patrimônio guardado, por exemplo. Ao coletar esses dados, eu tenho que analisar os dados, ou seja, eu tenho que ir para casa pensar sobre esses dados, ok? Analisei os dados, eu vou desenvolver alternativas, desenvolver recomendações, né? Olha, você deveria comprar essa ação, deveria comprar esse ativo. Depois eu vou implementar, porque não adianta desenvolver sem implementar essas recomendações.
e depois vou as monitorar. Isso aqui é igual a ir no médico. Deixa eu pintar aqui para deixar claro para você o que é isso aqui, que é o seguinte, ó. Então, 10 cervejas amargas dão intensidade maior, tá? De novo, entende a lógica como se fosse no médico, tá? Você vai no médico, define o relacionamento. Você vai fazer um exame de sangue, por exemplo. Define o relacionamento. É pelo plano de saúde ou não? É particular. Beleza. Pelo plano de saúde. Ele vai coletar o seu sangue, coletar os dados. Esses dados serão analisados. Análise do sangue. Depois o médico vai olhar e falar assim, olha, para esse seu caso aqui, você tem que parar de comer gordura, você tem que fazer atividade física. Depois você vai, então, desenvolver recomendação. Depois eu vou implementar, você vai fazer efetivamente. E depois de 6 meses você volta no médico. É igual. Então, defina um relacionamento, coleta seus dados, analisa esses dados, desenvolvo alternativas, as implemento e depois as monitoro. Simples assim. Tá? Então, essas são as etapas do processo de planejamento financeiro, que é o processo pelo qual o seu cliente vai ser atendido na forma de consultoria. Então, a prova pediu essas etapas, é só você colocar em ordem, né? Então, o que é o primeiro? É o 5, defino o relacionamento, depois eu coleto os dados, depois analiso esses dados, depois desenvolvo recomendações, as implemento e as monitoro. Olha como é fácil. Eu e você, eu vou te atender como consultor. Primeiro tem que definir o relacionamento. Vou te cobrar taxa de performance ou não, vou te cobrar um percentual do patrimônio ou não. Beleza. Para eu desenvolver alguma coisa, eu tenho que coletar os seus dados. Coleto os dados. Vejo o seu perfil de investidor. Vejo quanto você tem de dinheiro. Em qual banco você está seu dinheiro. Qual ativo você tem. Vou para cá, coletei. Vou para casa e analiso esses dados. Depois de analisar, vou desenvolver algumas alternativas. Depois nós implementamos e monitoramos. Simples assim. Tá? Então são 6 etapas aí do planejamento financeiro, desse processo de planejamento financeiro. O estagiário deseja ter um montante total de 535 mil daqui a 10 anos. 10 anos, portanto, 120 meses. Para comprar sua casa própria. Beleza. Sabendo que ele já possui hoje 15 mil guardados e que tem à disposição um investimento com rendimento de 1,2 ao mês, qual é o valor que ele precisa poupar mensalmente para chegar no seu objetivo? Bom, alguns pontos importantes, tá? O primeiro, por que eu transformei isso para 120 meses? Porque ele quer poupar mensalmente, e mensalmente ele vai depositar. Senão a HP ia interpretar que vai fazer isso anualmente, tá? Então tem que botar na mesma unidade de tempo, tá? Segundo, que é o seguinte, olha só. O que vai acontecer, tá? Mensalmente ele vai colocar alguma PMT lá. Todos os meses ele vai colocar alguma PMT que eu não sei ainda qual que é. Essa PMT vai se juntar com os 15 mil reais que ele já tem. Então ele coloca já os 15 mil reais numa caixa de dinheiro e mensalmente vai colocar alguma PMT, que nós vamos descobrir, também nessa caixa de dinheiro. Essa caixa de dinheiro ela vai ser aplicada a 1,2% ao mês. E ao final, a soma desses dois aqui, perdão, a soma desses dois, tanto a prestação quanto o valor inicial, ela tem que dar 535 mil reais, que é o valor que ele objetiva. Ele tem como objetivo chegar lá. Então a gente tem que calcular isso na nossa HP. Vamos ver como é que dá? Aqui está minha HP então. Vamos ver quanto que dá efetivamente, tá? Bora lá, limpei todo o HP. Maravilha. Então eu tenho hoje quanto? 15 mil reais. 15 mil. PV. Beleza. Vou colocar 15 mil PV. Legal. Vou colocar o prazo 120N, que são 10 anos, né? Cada ano tem 12 meses, 120 meses, portanto. 1,2I, ok? Tem que colocar o meu resgate lá, 535 mil CHSFV. E por que eu coloquei o resgate como negativo? Aqui é o seu entendimento como você pretende fazer, tá? Mas se eu não colocar os dois, como o meu valor inicial, meus 15 mil, eu coloquei como positivo, eu tenho que colocar o resgate como negativo. Porque os 15 mil que eu coloquei como positivo é um aporte e esse aqui é um resgate. São movimentos diferentes. Se eu colocar os dois com o mesmo sinal, a HP vai interpretar que são 2 aportes ou eventualmente 2 resgates. Então, se eu deixei positivo 15 mil e negativei os 535. Você poderia ter negativado os 15 mil e deixar positivo os 535. Como você preferir, tá? Aí o que eu peço?
PMT. Ops, acho que eu fiz errado aqui. Vamos lá. 15.000 PV, ok? 120N, 1.2 I, 535.000 CHS-FV e puxo a PMT. 1.779,39, que é justamente a resposta C, tá? Então, o que você pode errar aqui? Você pode errar o seguinte, esse aqui tem que ser positivo, esse aqui negativo. São sinais contrários, porque um é aporte, outro é resgate. E de novo, tá? Pode ser ao contrário, botar os 15.000 negativo e os 535 positivo. Só tem que sinalizar para HP que são coisas diferentes. Um você está aportando, outro você está resgatando. Tá bom? Essa é a grande pegadinha nessa questão. Definir o perfil do investidor é algo vital para o aconselhamento eficiente dos investimentos. O estagiário está nesse momento, nessa etapa, junto ao seu gerente de investimentos do Shark Bank. Abaixo são descritas algumas situações econômicas e também do momento de vida do estagiário. Pula as 3 aqui. São fatores que irão ou irá ocasionar menos tolerância a risco. Ou seja, que ele vai ficar menos arriscado na carteira dele. Que ele vai assumir menos risco, que ele vai ficar mais conservador. Essa é a ideia, tá? Vamos lá? Bora! 1. O mercado está em condições estáveis e previsíveis. Ó, estabilidade. O mar está sem onda. Eu vou andar de barco mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Eu consigo claramente entender o mar. Aqui em condições econômicas, a mesma coisa. Previsibilidade total. Ano após ano eu confio no governo. Eu invisto com mais risco. Eu corro mais risco. Então, o mercado estável e previsível é cenário para mais risco e não para menos. Pula 2. Estagiário possui 18 anos. Se eu tenho 18 anos, eu tenho um longo tempo pela frente. Longo tempo para recuperar possíveis perdas. Então, eu posso assumir mais risco. Porque se eu perder, eu tenho muito tempo para recuperar perdas eventualmente, em regra, né? Claro que talvez alguém morre com 18 anos, mas não é a regra. Se eu tiver um objetivo de investimento em 1 ano, esse sim, esse é curto prazo, eu não tenho muito tempo para recuperar, então, logicamente, vai me ocasionar em eu assumir menos risco. Por quê? Porque eu tenho menos tempo para recuperar qualquer tipo de perda que acontecer eventualmente na minha carteira. Beleza? O estagiário está estudando, o código de distribuição da Ambima para entender como aplicar corretamente o processo de suitability na venda dos produtos de investimentos para o cliente da instituição. Durante os estudos, ele encontrou a etapa que é necessário identificar a situação financeira do cliente. A qual entre os pontos inclui. Bom, deixa eu ir por partes aqui para você não se perder na minha explicação. Olha só. O que é suitability? Suitability é adequação. Ou seja, adequar um produto àquilo que o cliente está buscando. Para fazer um bom suitability, que é adequar o produto de acordo com o que o cliente busca, eu preciso, entre outras ferramentas, fazer a ferramenta do API, Análise Perfil do Investidor. Porque aqui com o API, eu sei o perfil dele para ver se eu vou entregar algo mais adequado para esse perfil. E com o processo todo de suitability, que envolve inclusive o API, eu consigo entender o que ele busca com esse recurso, qual é o objetivo dele, para quanto tempo ele precisa e colocar produtos adequados a você. Porque pensa comigo o seguinte, tá? Se eu chegar para você e falar assim, olha, me indica um filme aí, você sai me indicando um filme de guerra. Para você é muito bom, mas você não fez a mínima pergunta para mim. Então não é adequado para mim, talvez eu odeie guerra, vai saber. Em contrapartida, se eu te indicar romance, talvez você odeie romance. O suitability é isso, é entender o que você busca para indicar o melhor filme para você. Então, em finanças, o suitability é todo o processo que eu fazer para entregar a adequabilidade do investimento para você. Porque não adianta eu colocar um investimento em que você fica ultra mega milionário daqui a 10 anos, se você vai morrer daqui a 5, por exemplo. Não que a gente saiba quando vai morrer, mas nossa expectativa de vida seja, tá com uma doença terminal, eventualmente. Ou se você quer levar sua filha para Disney ano que vem, não adianta te botar num produto que não tem resgate. Tudo isso é suitability, tá? E dentro do suitability, eu tenho que identificar a situação financeira do cliente. E a questão trouxe quais pontos tem a ver com isso. Então vamos lá. O prazo que o cliente pretende permanecer no investimento. Isso não tem a ver com a situação financeira dele. Isso tem a ver com adequação de produto. Fora. Pula B.
O perfil declarado de tolerância a risco. Perfil que faz parte do suitability não tem a ver com situação financeira. Só tô vendo o perfil. Não tô vendo se ele está superavitário ou não. Se ele tem dinheiro faltando ou não. O último também não. Escolaridade profissional e histórico profissional esteve com o perfil. Então sobra o quê? Necessidade de liquidez futura do cliente. Isso é situação financeira. Caramba, eu tenho grana hoje, mas eu vou precisar resgatar amanhã. Isso é a parte de situação financeira do cliente. Tá bom? Que tudo isso é suitability, mas a situação financeira é específica. E assim, a gente encerra mais um módulo da Semana Ceia. Mas, antes de você sair, presta bem atenção. Essa pode ser a sua última chance de conquistar a aprovação na certificação Ceia. O Missão Ceia já aprovou milhares de profissionais em apenas 20 dias. Mas agora, chegamos à edição final. Depois disso, acabou e eu tô triste, tá? A certificação muda, a prova muda, o jogo vira totalmente outro. E quem deixar passar vai ter que começar tudo do zero, com uma prova nova, mais difícil e sem os atalhos que a gente já sabe. No dia 13 de outubro, acontece o grande evento final do Missão Ceia. Se você não estiver lá comigo, você vai se arrepender quando enxergar os seus colegas sendo aprovados e você ainda com essa pendência para resolver. Clica agora no link da descrição, garante seu lugar e vem comigo encerrar essa história com chave de ouro. Então, ainda dá tempo, mas a janela, ela tá se fechando rapidinho. Tô te esperando.